Aquele vestido custou mais que a hipoteca dos meus pais. As flores, importadas diretamente da Holanda. O noivo? Bem, ele estava no lavatório, a mandar mensagens para o seu assistente, a organizar um jatinho privado para Cabo com o seu personal trainer. Eu estava sozinha, no fundo da igreja, com um véu pesado de renda a amordaçar a minha dignidade, a ouvir os murmúrios inquietos de 300 convidados. Foi aí que ele apareceu, vindo das sombras. O irmão mais velho que o meu noivo fingia que não existia. O homem que era dono da cidade. A suíte nupcial da sede São Judas cheirava intensamente a lírios. Um aroma denso, sufocante, do tipo que faz pensar em funerais, não em novos começos. Sentei-me num banco de veludo, a olhar para o meu reflexo num espelho antigo de corpo inteiro. Não parecia eu. Parecia um bolo confeitado. O espartilho do meu vestido Vera Wang apertava minhas costelas com cada respiração superficial que eu dava. As mangas de renda eram lindas, intrincadas e dolorosamente irritantes. Passei 6 meses a fazer dieta, a sorrir em jantares de clubes privados, a fingir que me importava com arranjos florais, tudo para me tornar o acessório perfeito para Preston Rossi. Preston era seguro. Era um rapaz de ouro do Vale do Silício que tinha passado para o capital de risco. Bebia batidos de espirulina, meditava em retiros caros em Sedona e usava camisolas de cachemira penduradas nos ombros. Eu era uma designer gráfica cínica e esgotada, com uma montanha de dívidas de estudante e um pai a afogar-se em contas médicas. Quando Preston se propôs, não foi como num romance. Foi uma tábua de salvação. Eu gostava dele, claro, mas casava com ele porque estava cansada de me afogar. A pesada porta de carvalho da suíte nupcial rangeu. Não me virei imediatamente, presumindo que fosse a organizadora do casamento a avisar que era hora de nos alinharmos. "Dá-me só um minuto, Brenda", disse eu, ajeitando um grampo de diamante que me estava a cavar o couro cabeludo. "Não é a Brenda." Virei-me. Era Colin, o padrinho de Preston. Ele estava a suar. Uma fina camada de umidade cobria-lhe a testa e a sua gravata azul clara estava desapertada. Parecia um homem que acabara de bater com o carro num carro da polícia. Colin. Levantei-me, as camadas de tule a farfalhar agressivamente à volta das minhas pernas. O que se passa? Os fornecedores voltaram a estragar os aperitivos vegan? Ele engoliu em seco. Não conseguia encontrar o meu olhar. Olhou para o chão, depois para os lírios, depois para o relógio antigo na parede. Eram 10 minutos depois das 3. Eu devia estar a caminhar para o altar neste preciso momento. Ele foi-se embora, Chloe. As palavras pairaram no ar, desconexas e estúpidas. Foi-se embora? Repeti. Para onde? A casa de banho. Colin passou uma mão trêmula pelo cabelo com gel. Não, foi-se embora. Saiu do edifício. Foi pela saída de serviço perto da Sacpanhou. Mandou-me uma mensagem. Colin remexeu no bolso, tirando o telemóvel. Estendeu o ecrã para mim como se fosse uma granada acesa. Apertei os olhos para o ecrã brilhante. Não consigo, amigo. Estou a sufocar. Diz-lhe que sinto muito. Diz à minha mãe que é ligo do México. Uma pedra fria e pesada desceu para o fundo do meu estômago. Os meus ouvidos começaram a zumbir. Não era o som de um coração partido. Era o som do pânico absoluto e sem adulteração. 300 pessoas estavam lá fora. O presidente da Câmara estava na terceira fila. A minha mãe, que fizera uma segunda hipoteca para pagar metade deste circo monstruoso, estava no primeiro banco a usar um chapéu que parecia um disco voador. O local custou 50 mil euros. A restauração, mais 30. Eu tinha 12 euros na minha conta à ordem e um cartão de crédito no limite. México, murmurei. A minha voz não soava a minha, soava fina, oca. Levou o treinador dele, o Evan. Colin ofereceu, mudando de peso inutilmente. Olha, Chloe, sinto muito, eu não sabia. Ele andava a ficar maluco esta manhã, mas pensei que fosse só nervosismo. Não pensei que ele fosse realmente fugir. Fitei a parede. O relógio antigo continuava a marcar. Tic, tic, tic. Cada segundo era mais uma gota de humilhação a encher a sala. Eu era a noiva abandonada, a piada, a caridade que nem sequer conseguia prender o homem rico. Amanhã, a mãe de Preston iria transformar isto para suas amigas da alta sociedade. Diria que eu o pressionei. Diria que eu era uma caçadora de ouro e que Preston, o seu pobre rapaz sensível, teve de fugir pela sua saúde mental.
Chloe. Colin deu um passo à frente, estendendo uma mão. Não me toques, ladrinei. A minha voz estava subitamente afiada a cortar o ar pesado. Colin recuou. O que queres que eu faça? Queres que eu vá lá fora e conte ao padre? Faça um anúncio? Fechei os olhos. Imaginei-o. Colin em pé no altar, a bater no microfone. Os suspiros de espanto, os olhares de pena, a minha mãe a desatar-se a chorar, a pura vergonha nua de ter de sair desta igreja num vestido de noiva sem marido. Não conseguia. Os meus pulmões contraíram-se. O espartilho era de repente uma argola de tortura, a esmagar o ar que saía de mim. Virei-me de Colin, agarrando a borda de uma mesa lateral de mogno até os meus nós dos dedos ficarem brancos. Precisava apenas de respirar. Precisava de descobrir como sobreviver aos próximos 10 minutos. Não precisas de lhes dizer nada, Colin. A voz não veio de Colin, não veio de mim. Veio do recanto sombrio perto da porta da sacristia. Um homem entrou na luz. Não usava um fato de verão azul claro como Colin ou os outros padrinhos de Preston. Usava preto, um fato grafite tão bem cortado que parecia uma arma. Não carregava o aura suave e polido do Vale do Silício. Carregava a quietude sufocante de um predador. Damien Rossi. O irmão mais velho de Preston, Damien era o fantasma da família Rossi. Preston raramente falava dele, e quando o fazia, era com um tique nervoso no maxilar. Enquanto Preston lidava com aplicações, algoritmos e capital de risco, Damien lidava com betão, portos e coisas que aconteciam na escuridão. Era o chefe dos negócios originais da família, os negócios que construíram a fortuna que Preston agora usava para financiar as suas startups de tecnologia ecológica. Tinha conhecido Damien exatamente 2 vezes. Uma vez num jantar de ação de graças desconfortável, onde ele me disse 4 palavras. E uma vez numa festa de noivado, onde ele ficou num canto a beber um whisky e a parecer que queria incendiar o edifício. Agora ela estava na suíte nupcial, a abotoar lentamente o paletó do seu fato. Olhou para Colin. Sai, disse Damien. Não levantou a voz. Não precisava. Colin praticamente tropeçou nos próprios pés ao recuar para a porta. Eu sim. Ok. Eu fico lá fora. A porta pesada fechou-se atrás dele, deixando-me sozinha com o homem que os jornais locais se referiam educadamente como um empresário controverso. Forcei-me a ficar direita. Não ia encolher-me. Já estava humilhada. Não precisava de ser intimidada também. Sabias? Exigi, a minha voz a tremer apenas ligeiramente. Sabias que ele ia fugir? Damien caminhou até mim. Os seus passos eram completamente silenciosos no chão de madeira. Tinha um rosto duro, maxilar forte, uma cicatriz tênue e irregular a cortar-lhe a sobrancelha esquerda, e olhos escuros que não continham um vestígio de calor. Preston tem sido um covarde desde os 6 anos de idade, disse Damien com frieza. Ele foge quando as coisas ficam sérias. Suspeitei que ele não seguiria em frente. Pus 2 dos meus homens nas saídas de serviço por precaução. Então por que é que não o paraste? Flambei, a raiva finalmente a penetrar a dormência. Por que é que o deixaste sair daqui a fazer-me parecer uma idiota? Damien parou a poucos metros de mim. Avaliou-me de cima a baixo. Não com desejo, mas com uma avaliação fria e calculista, como se estivesse a avaliar um imóvel. Porque um homem que tem de ser arrastado para o altar sob ameaça faz um marido terrível, respondeu Damien calmamente. E porque a sua ausência cria uma oportunidade para nós 2. Cruzei os braços sobre o peito, um gesto defensivo que foi totalmente arruinado pela saia maciça do meu vestido. Uma oportunidade? Claro. A minha vida está arruinada. A minha família está endividada por um casamento que não está a acontecer. E eu tenho de sair lá para fora e enfrentar 300 pessoas que vão olhar para mim como um cão morto na rua. Onde exatamente está a oportunidade, Damien? Ele não pestanejou. A oportunidade é que tu não sais lá para fora e dizes que o casamento acabou. Fitei-o. Estás louco? O noivo está num jatinho privado para o México com o seu personal trainer. A família Rossi não faz escândalos públicos, disse Damien, a sua voz a descer uma oitava. Era um som aterrador. O meu pai passou 30 anos a construir uma fachada legítima. Eu estou atualmente sob escrutínio federal por um contrato de transporte.
A imprensa está à procura de qualquer desculpa para pintar a minha família como caótica, desorganizada e indigna de confiança. Um noivo fugitivo no casamento do ano da alta sociedade é exatamente o tipo de sangue que eles querem. Isso parece um problema teu, ladrinei, embora o meu coração estivesse a bater num ritmo frenético contra as minhas costelas. Damien inclinou a cabeça. É um problema meu, mas estou a oferecer-me para o tornar um problema nosso. O que resolve o teu problema. Ele enfiou a mão no bolso interior do casaco e tirou uma caixa prateada, não a abriu. Apenas a segurou, traçando a gravação com o polegar. Preciso de uma esposa, disse Damien. As palavras eram clínicas. Preciso de estabilidade. Preciso da imagem de um homem de família respeitável. Os federais olham mais de perto para um solteiro com uma porta giratória de mulheres. Olham menos de perto para um homem casado a construir uma vida tranquila. O meu cérebro parou de funcionar por 3 segundos completos. Queres casar comigo? Já estás com o vestido, apontou ele, como se estivesse a notar o tempo. Estás fora de ti. Estou? Damien deu um passo mais perto. Agora podia cheirar-lhe. Café expresso, colônia cara de sândalo e algo metálico. Vamos ser racionais, Chloe. Tu não amavas Preston. Amavas a segurança que ele proporcionava. Amavas o facto de ele pagar a dívida médica do teu pai. Amavas que já não tinhas de passar dificuldades. Vacilei. Era verdade, mas ouvi-lo dito em voz alta tão abertamente parecia um tapa. Se saíres por aquela porta sozinha, continuou Damien, os seus olhos escuros a fixarem-se nos meus, entras na ruína. Os fornecedores, os floristas, o local, eles virão atrás de ti pelo saldo. Preston vai bloquear o teu número. A mãe dele vai destruir a tua reputação. Vais passar os próximos 10 anos a tentar sair de um buraco. Ele estendeu o braço para mim. Oh, disse Damien suavemente, pegas no meu braço. Saímos lá para fora. O padre casa-nos. Eu cubro cada cêntimo deste casamento. Pago a casa do teu pai amanhã de manhã. Coloco 2 milhões de euros numa conta privada em teu nome. Tu tens a segurança que querias. Eu tenho o escudo de que preciso. 5 anos. Depois divorciamo-nos em silêncio. Olhei para o seu braço estendido. Parecia olhar para uma armadilha para ursos e contemplar colocar a minha mão lá dentro. Eles estão à espera do Preston, sussurrei. Os convidados não vão importar-se desde que o champanhe seja grátis, disse Damien suavemente. E o padre fará exatamente o que eu lhe disser. Olhei para o meu reflexo no espelho. Parecia pequena, patética, uma rapariga prestes a ser devorada por uma cidade que não se importava com ela. Depois olhei para Damien. Ele não era seguro, era perigoso. Mas neste momento, a coisa mais perigosa no meu mundo era sair daquela sala sozinho. Não acreditava em contos de fadas. Preston tinha me curado disso hoje, respirei fundo. O espartilho mordeu-me as costelas. Estendi a minha mão com luvas de renda, tremendo apenas um pouco, e envolvi os meus dedos no antebraço de Damien. O músculo sob a lancar era como ferro. Se alguma vez me deixares no altar, disse eu, a minha voz sem expressão, não vou chorar. Vou queimar os teus carros. Um sorriso lento e escuro curvou o canto da boca de Damien. Era a primeira vez que o via sorrir. Não o fazia parecer menos perigoso. Entendido, minha esposa. Ele abriu a pesada porta de carvalho. A música do órgão começou a crescer. Apertei a minha mão no braço do chefe da máfia e juntos caminhamos para a luz. As pesadas portas de carvalho abriram-se. O organista, a operar por pura memória muscular, tocou os acordes de abertura do cânon de Pachelbel. Normalmente, esta é a parte em que a congregação se levanta, se vira e oferece um suspiro coletivo de admiração. E levantaram-se, viraram-se. Mas o suspiro morreu em 300 gargantas, substituído simultaneamente por um zumbido baixo e confuso. Não olhei para eles. Mantive os olhos fixos na enorme janela de vitral atrás do altar. Uma representação de algum santo a ser martirizado. Parecia apropriado. O braço de Damien era uma barra sólida de ferro sob a minha mão. Ele não se apressou. Ajustou seu passo ao ritmo desajeitado e oscilante da minha saia de tule, caminhando com a graça descontraída de um homem que era dono do chão que pisava. Meu pai estava à espera a meio do corredor. Arthur era um homem bom,
desgastado por décadas de gestão intermédia e uma recente batalha brutal contra o linfoma que lhe tinha esgotado as contas da reforma. Estava ali no seu smoking alugado, os olhos a saltar freneticamente de mim para a figura escura e imponente ao meu lado. Ele sabia exatamente quem era Damien. Toda a gente naquela cidade sabia, mesmo que só falassem disso em sussurros. Chegamos a ele. A música subiu dolorosamente alta na catedral cavernosa e ecoante. Meu pai deu um passo à frente, as mãos a tremer ligeiramente enquanto se estendia para mim. Chloe, querida, sibilou ele baixinho, inclinando-se. O que está a acontecer? Onde está o Preston? O Preston teve de sair, pai, sussurrei de volta, mantendo a minha expressão congelada numa máscara de noiva agradável. O Damien vai substituí-lo. Meu pai olhou para mim como se eu tivesse acabado de falar em línguas. Olhou para Damien. Damien não ofereceu um sorriso de sociedade polido. Encontrou o olhar aterrorizado do meu pai com uma certeza calma e fria. Eu cuidarei dela, Arthur, disse Damien suavemente. As palavras não eram uma promessa. Eram uma declaração de facto. E eu cuidarei da casa. Tens a minha palavra. Meu pai engasgou-se. Compreendeu a transação instantaneamente. As contas médicas, a hipoteca esmagadora, a dívida que tinha estado a sufocar a nossa família durante 3 anos. Preston tinha prometido ajudar eventualmente, vagamente, depois de nos estabelecermos. Damien estava a finalizar a transferência bancária com um olhar. Arthur engoliu em seco, lágrimas a brilhar nos seus olhos cansados. Beijou a minha bochecha, as cerdas a arranhar a minha maquilhagem. Tem cuidado, Chloe, murmurou ele. Ele não objetou. Não podia dar-se ao luxo. Colocou firmemente a minha mão na de Damien e continuamos a marcha para o altar. O padre Thomas estava a suar. O pobre homem estava praticamente a vibrar enquanto subíamos ao pódio de mármore. Agarrou a sua Bíblia com bordado a ouro ao peito como um escudo. Tinha passado meses em aconselhamento pré-matrimonial com Preston e eu, a discutir comunicação e a base espiritual do casamento. Agora um notório chefe da máfia estava no lugar do noivo, a olhar para ele com olhos como gelo negro. Damien, coaxou o padre Thomas, a voz a rachar. Eu, a papelada, os laços do casamento. Dizem que Preston. Tu vais riscar o nome do Preston e escrever o meu, instruiu Damien. A sua voz era suave, dirigindo-se apenas aos 3. Vais realizar a cerimônia padrão. Não vais perguntar se alguém se opõe. Ficou claro, padre? O padre Thomas acenou rapidamente, uma gota de suor a rolar pela sua têmpora e para dentro da sua gola. Sim, sim, claro. A cerimônia foi um borrão de frases em latim e aperto de mãos. Não ouvi as leituras das escrituras. Não notei os arranjos florais intrincados que ladeavam o altar. Eu estava hiperconsciente apenas do homem que estava ao meu lado. O calor a irradiar do seu fato escuro. O ritmo constante e uniforme da sua respiração. Quando chegou a hora dos anéis, houve uma pausa aterradora e breve. Colin, que se tinha esgueirado para o primeiro banco, a parecer que ia vomitar, claramente não tinha as alianças. Damien não vacilou. Tirou do dedo mínimo direito e deslizou um pesado anel de platina escovada. Pegou na minha mão esquerda. Os meus dedos estavam gelados e trêmulos. Os dele estavam quentes, ásperos, com calosidade bem cuidadas de Preston nunca possuíram. Deslizou o pesado anel no meu terceiro dedo. Era completamente demasiado grande, o metal frio a engolir o meu nó do dedo. Curvei os dedos para dentro para evitar que escorregasse. Eu, Damien, aceito-te, Chloe, disse ele. A sua voz era profunda, ressoando na igreja cavernosa. Não tropeçou nas palavras. Manteve um contato visual absoluto e ininterrupto. Na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, até que a morte nos separe. Enfatizou as 2 últimas palavras o suficiente para me enviar um arrepio pela espinha. Repeti os meus votos. A minha voz soava pequena, fina, como uma criança a recitar versos numa peça escolar. Eu estava a casar com um estranho. Estava a casar com um criminoso. Estava a casar com um homem que me assustava até ao âmago, tudo para salvar a minha família da ruína financeira. Eu agora vos declaro marido e mulher, apressou-se o padre Thomas, saltando a bênção final completamente. Pode beijar a noiva. O meu estômago desceu. Não tinha pensado nesta parte. Damien virou-se para mim. Ele não hesitou.
Levantou as mãos, enquadrando o meu rosto com uma gentileza surpreendente. Os seus polegares roçaram nas minhas maçãs do rosto. Por uma fração de segundo, vi um lampejo de algo nos seus olhos escuros. Não afeto, não luxúria, apenas reconhecimento. Duas pessoas a fazer o que tinham de fazer para sobreviver. Ele inclinou-se, os seus lábios pressionados contra os meus. Não foi um beijo apaixonado, arrebatador, cinematográfico. Foi firme, terreno, um selo num contrato. Cheirava a uísque e perigo, e por um momento insano, enquanto as câmaras disparavam e a congregação irrompia em aplausos confusos e nervosos, senti-me inteiramente, perfeitamente segura. O carro de fuga não foi o Mercedes descapotável vintage que Preston alugou para a sessão fotográfica. Foi um Rolls-Royce blindado preto fosco. As portas eram tão grossas quanto cofres de banco. No momento em que a porta pesada se fechou, cortando o barulho dos paparazzi e dos convidados de casamento perplexos, a adrenalina finalmente cedeu. Os meus joelhos cederam. Colapsei no assento de couro macio, a saia maciça do meu vestido a espalhar-se à volta da minha cintura. Cobri o rosto com as mãos e soltei um som que era meio riso, meio soluço. Damian sentou-se no assento oposto, completamente imperturbável. Tirou um decantador de cristal de um compartimento escondido entre os assentos e serviu 2 dedos de líquido âmbar num copo. Deu-mo. Bebe, ordenou ele. Peguei no copo com mãos trêmulas e engoli o uísque de um só gole. Queimou um rastro de fogo pela minha garganta, forçando uma tosse violenta dos meus pulmões, mas afastou a dormência gelada dos meus membros. Obrigada, murmurei, devolvendo o copo. Ele não respondeu. Simplesmente serviu-se um copo e olhou pela janela fumada enquanto o carro se afastava da igreja. Então, disse eu, a minha voz a tremer ligeiramente. O que acontece agora? Agora vamos para a recessão, respondeu Damian sem me olhar. Comemos o frango caro. Dançamos, sorrimos para as câmaras. Vendemos a ilusão de que isto foi uma mudança súbita e avassaladora de coração, em vez de uma transação comercial desesperada. Ninguém vai acreditar nisso. Damian virou a cabeça, os seus olhos escuros fixando-se nos meus. Eles vão acreditar no que eu lhes disser para acreditar. As pessoas estão incrivelmente dispostas a ignorar a verdade se a mentira for suficientemente divertida. E nós seremos muito divertidos. O local era o grande salão de baile do hotel mais antigo e prestigiado da cidade. Era uma caverna de candelabros de cristal, folha de ouro e milhares de rosas brancas. Quando as pesadas portas de madeira se abriram para anunciar a nossa chegada, o rugido da conversa lá dentro morreu instantaneamente. O silêncio era ensurdecedor. Damian ofereceu-me o braço. Peguei nele, colando um sorriso brilhante e frágil no meu rosto. Juntos, caminhamos para a Toca do Leão. Os sussurros começaram imediatamente, a assobiar pela sala como vapor a escapar de um cano. Os olhos acompanhavam cada um dos nossos movimentos. Senti-me despida, julgada, avaliada. A noiva abandonada que, de alguma forma, conseguiu passar para o irmão mais rico e muito mais perigoso. Nem sequer tínhamos chegado à mesa principal quando ela nos interceptou. Beatrice Rossi, a mãe de Preston e Damien, era uma força da natureza aterradora num fato Chanel. Era uma mulher que empunhava o seu estatuto social como um bisturi, marchou pelo salão de baile de parquet, os seus saltos a clicar agressivamente. O seu rosto estava pálido de fúria, a mandíbula travada. Damian, ladrilhou ela, parando a 1 metro de nós. Nem sequer me olhou. Eu era mobiliário para ela. O que significa este espetáculo grotesco? Onde está o Preston? O Preston decidiu que o clima no México era mais adequado para os seus nervos, disse Damian calmamente. O seu tom era educado, mas a sua linguagem corporal mudou. Deu um passo ligeiro à minha frente, colocando-se entre a sua mãe e a sua nova esposa. Os olhos de Beatrice arregalaram-se. Ele fugiu. O meu rapaz finalmente virou o seu olhar para mim. Era veneno puro. O que fizeste com ele? Sufocaste-o com as tuas exigências baratas. Soube desde o início que não eras nada mais do que uma oportunista sanguessuga a tentar drenar o meu filho. Vacilei, as palavras acertaram no alvo. Antes que pudesse formular uma defesa, a voz de Damien cortou o ar. Não era alto, mas tinha a borda afiada e mortal de uma lâmina de guilhotina. Cuidado, mãe, disse Damien suavemente.
Beatrice bufou. Cuidado com o quê? Esta patética. Sobre como falas com a minha esposa, interrompeu Damian, a sua voz a baixar para um murmúrio aterrador. O salão de baile à nossa volta pareceu congelar. Chloe é uma roça agora, continuou Damian, o seu olhar prendendo a sua mãe no lugar. Ela usa o meu anel. Ela carrega o meu nome. Desrespeitá-la é desrespeitar-me. E tu sabes exatamente o que acontece às pessoas que me desrespeitam. Beatriz engoliu em seco. A cor desapareceu completamente do seu rosto. Ela conhecia o seu filho mais velho. Sabia que ele não era um homem que fizesse ameaças vazias. Preston era o seu filho dourado, mas Damian era quem controlava o verdadeiro poder da família, quem mantinha o dinheiro a fluir e os inimigos à distância. Isto é um erro, Damian, sussurrou ela, a voz a tremer. Tu nem a conheces. Sei que ela tem mais espinha dorsal do que o teu filho favorito, respondeu Damian friamente. Agora, vais sentar-te à mesa da família. Vais sorrir. Vais beber champanhe e vais dizer a toda a gente o quão emocionada estás por eu finalmente ter sossegado. Se não conseguires fazer isso, os meus homens escoltam-te para o teu carro. Ele não esperou pela sua resposta. Virou-se para mim, a frieza instantaneamente a desaparecer dos seus olhos, substituída por uma máscara suave e legível. A nossa música está a tocar. Minha esposa. Disse ele suavemente, estendendo a mão. Olhei para o palco. Um quarteto de cordas que eu tinha contratado para tocar covers de Ed Sheeran estava agora a tocar nervosamente uma peça de jazz lenta e sombria. Coloquei a minha mão na dele. Ele puxou-me para a pista de dança. Puxou-me para perto. Uma mão na minha cintura, a outra segurando a minha mão contra o seu peito. Podia sentir o batimento pesado e constante do seu coração. Não precisavas de fazer isso, murmurei contra sua lapela enquanto dançávamos ao som da música. Com a tua mãe. Eu protejo o que é meu, disse Damian simplesmente. A sua mão apertou ligeiramente a minha cintura. E a partir de 30 minutos atrás, Chloe, tu és minha. Acordei com o som de silêncio absoluto por alguns segundos. A olhar para um teto feito de betão cru exposto, o meu cérebro lutou para reiniciar. A minha cabeça latejava com uma dor surda e rítmica, a ressaca de 3 copos de champanhe vintage e o puro esgotamento da adrenalina do dia anterior. Sentei-me, os pesados lençóis de seda a acumular-se à volta da minha cintura. O quarto era enorme, agressivamente moderno e congeladoramente frio. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista vertiginosa do horizonte da cidade, cinzento e a estender-se sob a névoa da manhã cedo. Não havia toques pessoais, fotografias, desordem, apenas ângulos agudos, couro caro e uma paleta de cores de grafite e ardósia. Não era a townhouse ecológica de Preston com os seus pisos de bambu e suculentas em... Esta era uma fortaleza no céu, a penthouse de Damien Rossi. Olhei para baixo. Estava a usar uma t-shirt preta demasiado grande que cheirava vagamente a sândalo. Memórias vagas passaram pela minha mente. A carona silenciosa e tensa para a casa da recessão. O momento estranho em pé no seu foyer brutalista, a carregar o vestido de noiva de 20 quilos escadas acima. Damien a deixar a t-shirt na borda do colchão antes de fechar silenciosamente a porta do quarto, pegando no quarto de hóspedes no corredor. Empurrei as pernas para fora da cama. O chão de madeira polida estava como gelo contra os meus pés descalços. Encontrei o meu telemóvel na mesinha de cabeceira. 12 chamadas perdidas da minha mãe, 4 do Preston. Apaguei as mensagens de voz do Preston sem as ouvir, desliguei o telemóvel e saí do quarto. A penthouse estava sinistramente silenciosa. Caminhei pelo corredor largo e sombrio, envolvendo os braços à volta de mim para me aquecer. O ar cheirava a café torrado escuro e algo afiado como óleo de arma. Segui o cheiro até a cozinha, um espaço extenso de mármore preto e aço inoxidável. Damien já lá estava. Estava sentado na ilha enorme a ler um jornal físico. Usava uma camisa branca engomada, as mangas arregaçadas até aos antebraços, expondo uma paisagem de tinta desbotada e cicatrizes que serpenteavam em direção aos seus ombros. Não parecia um homem que se tinha casado ontem num acordo de negócios apressado. Parecia um homem a rever o seu portfólio de ações. Há café na garrafa, disse ele sem levantar os olhos da página. Preto, se precisares de leite, está no frigorífico.
Preto está bom, murmurei, a minha voz rouca. Encontrei uma caneca de cerâmica pesada no armário e servi-me de uma chávena. As minhas mãos ainda tremiam ligeiramente. A realidade da luz da manhã pressionava-me, esmagando o cenário surreal de sonho de ontem. Eu estava casada com um chefe da máfia. Eu morava aqui agora. Caminhei e sentei-me num banco em frente a ele, envolvendo ambas as mãos à volta da caneca quente para absorver o calor. Damien dobrou o jornal com precisão deliberada e colocou-o de lado. Olhou para mim. Os seus olhos estavam afiados. Não perdiam nada. Notou as olheiras debaixo dos meus olhos, o tom pálido da minha pele, a maneira defensiva como eu curvava os ombros. Ele não ofereceu um bom dia polido. Em vez disso, deslizou uma pasta grossa de Manila pela ilha de mármore fria na minha direção. "O que é isto?" perguntei, a olhar para ela como se pudesse morder. "Os termos", respondeu Damian suavemente. Conforme acordado, deixei a minha caneca e abri a pasta. Lá dentro havia 3 papéis. O documento principal era um recibo de transferência bancária. Estava endereçado ao banco regional que detinha a hipoteca do meu pai. O saldo era 0. A conta estava paga integralmente. O meu peito apertou-se. O ar parecia subitamente demasiado fino para respirar. Fitei os números, um nó pesado e sufocante no meu peito subitamente a soltar-se. A dívida que estava a matar o meu pai, o peso esmagador que o mantinha acordado à noite a tossir num lenço, tinha simplesmente desaparecido, apagado por um único clique. Passei para a segunda página. Era um extrato bancário de uma nova conta offshore, registrada inteiramente em meu nome. 2 milhões de euros. "Os fundos estão completamente limpos", explicou Damien, a sua voz baixa e uniforme. "Presos em fundos legítimos. Pode sacar deles como bem entenderes. Ninguém os rastreia, nem mesmo eu." Engoli o nó que se formava na minha garganta. Queria chorar, mas o cinismo que tinha construído nos últimos 5 anos impedia as lágrimas de saírem. Isto não era caridade, isto era uma compra. "E a terceira página?" perguntei, olhando para o documento final. Estava pesadamente redigido, denso com jargão legal. "Um acordo pré-nupcial", disse Damien. "Garante que em 5 anos, quando dissolvermos este casamento, tu sais com o dinheiro, a casa do teu pai permanece intocada, e tu assinas um acordo de confidencialidade sobre qualquer coisa que vejas ou ouças enquanto estiveres sob o meu teto." Olhei para ele. "E o que é que exatamente esperas que eu veja ou ouça?" Damien inclinou-se, apoiando os antebraços no mármore. A proximidade física era chocante. De perto, o perigo que emanava dele era quase táctil. "Espero que vejas um homem a fazer negócios", disse ele calmamente. "Espero que não faças perguntas sobre onde vou à noite. Espero que desempenhes o papel de uma esposa devota em funções públicas, jantares e galas de caridade. Tu vais sorrir. Tu vais usar as joias que eu te compro. Tu vais fazer os agentes federais que observam cada meu movimento acreditarem que eu sou um homem de família domesticado e previsível." "Um escudo humano", afirmei friamente. Um parceiro corrigiu ele. "Eu não compro escudos, Chloe. Eu faço investimentos. E tu vais ser um investimento muito lucrativo." Tracei a borda da pasta com o meu dedo indicador. Os termos eram frios, brutais, honestos. Era infinitamente melhor do que as mentiras covardes de Preston. "Fine", disse eu, encontrando seus olhos escuros sem pestanejar. "Eu faço a esposa. Eu sorrio. Eu não faço perguntas. Quais são as regras para esta casa?" "Só há uma regra", disse Damien, o seu olhar descendo brevemente para os meus lábios antes de subir de volta para os meus olhos. "Tu não mentes para mim. Nunca. Podes odiar-me. Podes gritar comigo, mas nunca me vais mentir. Se o fizeres, o contrato é nulo e eu desisto de ti." Acenei lentamente. Feito. 4 dias depois, a fase de lua de mel começou oficialmente. E por lua de mel, quero dizer que fui atirada para uma sala privada num restaurante de carne com forte segurança para conhecer os homens que essencialmente dirigiam o submundo da cidade. São associados. Damien tinha me informado no banco de trás do SUV a caminho. Não amigos. Eles respeitam o poder e exploram a fraqueza. Vão testar-te para ver se és um passivo. Não os deixes ver-te a sangrar.
Acenei a alisar a saia do vestido de veludo preto que o estilista de Damian tinha deixado naquela tarde. Senti que estava a usar armadura. Agora estava sentada à volta de uma longa mesa de mogno, a saborear um copo de Barolo, rodeada por 6 homens que pareciam ter engolido vidro ao pequeno almoço. Usavam fatos caros que não conseguiam esconder completamente as curvas grossas e fortes dos seus ombros. O ar estava denso com fumo de charuto e o zumbido baixo e ressonante de homens a medirem a riqueza e a influência uns dos outros. Sentava-me imediatamente à direita de Damian. Ele estava relaxado, encostado na sua cadeira de couro, um copo de uísque pousado casualmente na sua coxa. Mas os seus olhos acompanhavam cada movimento na sala. Diretamente em frente a mim sentava-se Vincent. Era um homem mais velho, de cabelo prateado, com um rosto marcado por sulcos profundos e olhos azuis pálidos e frios. Ele dirigia os sindicatos portuários. Estava a olhar para mim há 20 minutos, a mastigar um palito como se lhe devesse dinheiro. Então Chloe, Vincent de repente ladrilhou, a sua voz rouca a cortar o burburinho ambiente. A mesa ficou morta em silêncio. Toda a gente se virou para me olhar. Admito que é um pivô e tanto. Sexta-feira estás a escolher cortinas com o rapaz da tecnologia, sábado estás sentado à mesa grande com o chefe. Deu-te um chicotada, não foi? Alguns dos homens riram sombriamente. Ao meu lado, Damien não se moveu, não interveio. Este era o teste de que ele me tinha avisado. Ele estava a observar-me para ver se eu desmoronaria. Peguei num gole lento e deliberado do meu vinho. Coloquei o copo de cristal na toalha de mesa branca, certificando-me de que a minha mão não tremia. Olhei Vincent diretamente nos olhos. Nem por isso, Vincent, disse eu, a minha voz firme e fria. Inclinei-me ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O Preston era um estágio. O Damien é a carreira. A sala permaneceu absolutamente silenciosa por uma batida. Depois o homem no fim da mesa soltou uma gargalhada alta e rouca. Os olhos pálidos de Vincent estreitaram-se. Ele removeu o palito da boca. Tens uma boca esperta, disse eu sem perder o ritmo, recostando-me na cadeira. O Preston gostava de mulheres quietas e decorativas. Preston gostava de muitas coisas que não conseguia aguentar. O que é que eu respondi sem perder o ritmo, recostando-me na cadeira? Coisa que ele não conseguia suportar. O que é que fez dele o que ele não conseguia lidar? O que é que o fez tornar-se ele? Preferia homens que aparecessem nas suas próprias vidas. Olhei para Damian. Ele estava a beber um gole do seu whisky, mas os cantos da sua boca estavam a contrair-se. Era uma fração de milímetro, mas estava lá. Um fantasma de um sorriso. Ela é afiada, Damien, grunhiu Vincent. Embora o seu tom contivesse uma lasca relutante de respeito. Dou-te isso. Mas pontas afiadas cortam a pessoa que a segura se não tiveres cuidado. Damien finalmente entrou na conversa. Pousou o copo, o clique do cristal contra a madeira soando anormalmente alto. Não levantou a voz, mas a súbita queda de temperatura na sala era palpável. Eu sei exatamente como lidar com pontas afiadas, Vincent, disse Damian calmamente. Os seus olhos escuros fixaram-se no homem mais velho, despojando a atmosfera casual de jantar e substituindo-a por um domínio cru. A minha esposa tem pontas afiadas precisamente por isso é que ela está sentada à minha direita. E sugiro que te lembres em que mesa estás sentado antes de a questionares novamente. Vincent engoliu em seco, a fachada de tipo duro a rachar por um segundo. Acenou rapidamente, desviando o olhar. Nenhum desrespeito pretendido, chefe, só a conversar. Então faz sobre as manifestações de carga, ordenou Damian friamente. A conversa mudou instantaneamente para toneladas, funcionários alfandegários e logística de armazém. A tensão esvaiu-se da sala, substituída pela mecânica brutal e mundana do crime organizado. Soltei um sopro lento e silencioso pelo nariz. O meu coração batia nas minhas costelas como um pássaro enjaulado, mas exteriormente mantive o meu rosto uma máscara ilegível. Peguei no garfo e cortei o meu bife. Debaixo da mesa, fora da vista dos capos e associados, senti uma mão pesada e quente cobrir o meu joelho. Fiquei paralisada. Damian não olhou para mim. Continuou a falar com o homem à sua esquerda sobre um atraso nos portos. A sua expressão totalmente estoica.
mas o seu polegar começou a acariciar lenta e deliberadamente o lado do meu joelho através do tecido de veludo do meu vestido. Não foi um gesto sexual, foi um gesto de ancoragem. Uma âncora no meio de uma tempestade. Fizeste bem, disse o toque. Tu pertences aqui. Não me afastei. Deixei a mão dele ficar lá durante o resto do jantar. O calor da sua palma infiltrar-se através do meu vestido, totalmente aterrorizada por o quanto eu estava a começar a gostar disso. Um mês depois do nosso casamento, o verdadeiro custo da minha rede de segurança de 2 milhões de euros tornou-se aparente. Eu já não era uma designer gráfica com um gosto por camisolas largas e comida para levar tarde da noite. Eu era uma Rossi. Isso significava que eu pertencia ao olho público tanto quanto pertencia a Damian. A gala anual de caridade do presidente da Câmara foi o primeiro campo de batalha importante. Fiquei em frente ao espelho da penteadeira no meu quarto, a olhar para a estranha que me devolvia o olhar. Uma equipa de profissionais tinha passado 3 horas a maquilhar-me, a prender-me e a polir-me. O vestido era um slip dress de seda azul meia-noite, que se agarrava às minhas costelas e puxava nos meus pés, sustentado por alças tão finas que pareciam vidro fiado. A porta do quarto abriu-se. Não saltei. Tinha me habituado às chegadas silenciosas de Dami. Ele entrou na sala vestindo um smoking, feito à medida que o fazia parecer menos um empresário e mais um predador de topo a comparecer a um funeral. Carregava uma caixa preta de veludo na mão esquerda. O carro está à espera, disse Damien, a sua voz um grave baixo que parecia vibrar no meu peito. Estou pronta, respondi virando-me. Damien parou. Olhou para mim. Não era a avaliação fria e calculista da suíte nupcial. Os seus olhos desceram pelo vestido de seda, observando a curva exposta do meu pescoço, a extensão nua dos meus ombros e a curva da minha cintura. O ar na sala tornou-se subitamente incrivelmente pesado. Ele não disse uma palavra. Deu um passo à frente, abrindo a caixa de veludo. Lá dentro jazia um colar de diamantes. As pedras eram enormes, a capturar a luz fraca do quarto e a lançar fragmentos prismáticos aguçados pelo teto. Vira-te, instruiu ele suavemente. Virei-me, encarando o espelho novamente. Damian deu um passo diretamente atrás de mim. Podia sentir o calor a irradiar do seu peito, a centímetros das minhas costas nuas. Levantou o colar, os seus dedos ásperos e calejados roçando na minha nuca. Um arrepio violento percorreu a minha espinha. Estás fria, observou ele, os seus polegares a demorarem-se no fecho. Estou nervosa, corrigi eu, observando o nosso reflexo no espelho. Parecíamos um retrato de poder e submissão, mas a realidade era muito mais complicada. Disseste que os federais estariam lá hoje à noite. Eles estarão? Confirmou Damien, a fechar o fecho. Ele não se afastou. Encontrou o meu olhar no espelho. O agente Miller tenta construir um caso de extorsão contra mim há 3 anos. Ele acha que o meu casamento contigo é uma farsa. Ele vai tentar isolar-te hoje à noite. Ele vai fazer-te perguntas destinadas a enganar-te. O que lhe digo? Nada, disse Damien calmamente. Ele pousou as mãos levemente nos meus ombros nus. O contraste entre a sua presença pesada e escura e o meu vestido de seda frágil era chocante. Tu sorris. Tu bebes o teu champanhe. Tu dizes-lhe que o teu marido trabalha demais e que gostarias que ele te levasse à Costa Amalfitana. Tu interpretas a esposa mimada e alheia. Não sei se consigo fazer isso. Tu consegues, disse Damien, o seu aperto apertar ligeiramente. Porque eu não o deixarei perto de ti por muito tempo. Tu estás sob a minha proteção, Chloe. Ninguém te toca, nem os federais, nem a minha mãe, nem a imprensa. Engole em seco. Ok. A gala foi um pesadelo cintilante de hipocrisia. Metade da sala desprezava Damien. A outra metade tinha medo dele. No entanto, todos queriam apertar-lhe a mão. Movíamo-nos pela sala de baile como uma entidade singular. A sua mão nunca saiu da parte inferior das minhas costas. Guiou-me por multidões, desviando perguntas insistentes com uma polidez aterradora. Levou 2 horas para o agente Miller fazer o seu movimento. Damien afastou-se por exatamente 1 minuto para falar com um senador do estado. Eu estava perto de uma escultura de gelo em forma de cisne, a saborear um clube soda, quando um homem alto de cabelo loiro com um fato barato se deslizou para a minha visão periférica.
Belo evento, disse o homem, a mostrar um distintivo dentro do bolso do peito antes que eu pudesse ir embora. Agente Miller, FBI. Senhora Rossi, não é? Apertei o aperto no meu copo. Agente Miller. Sim, sou a Chloe. É uma história fascinante. Tu e o Damien, disse Miller, o seu tom demasiado casual. Ele encostou-se à mesa, invadindo meu espaço pessoal. O Preston abandona-te no altar, e 1 hora depois tu casaste com o lobo mau. Um cínico poderia pensar que foi um arranjo comercial, uma forma de proteger ativos, ou uma forma de impedir um cônjuge de testemunhar em tribunal federal. Um cínico poderia pensar isso, concordei, colando o meu melhor sorriso vazio. Mas um cínico não conheceria o Damien. Ele é incrivelmente romântico, uma vez que superas o ar sombrio, claro. Miller riu, mas os seus olhos estavam duros. Romântico, certo. Diz-me, Chloe, quando Damien chega a casa à tarde numa terça-feira a cheirar a combustível diesel e lixívia, ele diz-te onde esteve? O meu estômago desceu. Mantive o meu sorriso fixo. O meu marido trabalha em logística, agente Miller. Ele visita estaleiros. Eu não lhe pergunto manifestos de carga. Entedia-me até as lágrimas. Agora, se me dás licença, acho que vejo. Ele está a usar-te, interrompeu Miller, largando a fachada educada. A sua voz era um silvo áspero. Ele é um homem implacável e violento que está a usar o teu registro limpo para lavar a sua imagem. Quando a acusação chegar, e ela chegará, ele vai atirar-te aos lobos para se salvar. Podemos oferecer-te proteção, Chloe. Conta-nos sobre as contas offshore. A senhora disse-lhe que estava entediada, Miller. A voz cortou o ar como uma navalha reta. Damien materializou-se ao meu lado. Ele não parecia zangado. Parecia completamente, perfeitamente calmo. Essa era a coisa mais aterradora nele. O agente Miller imediatamente deu um passo atrás, a cor a desaparecer do seu rosto. Rossi. Estávamos só a conversar. Não, estavas a assediar a minha esposa, disse Damien suavemente, a envolver um braço protetor à volta da minha cintura e a puxar-me firmemente contra o seu lado. Se queres discutir os meus negócios, ligas aos meus advogados. Se alguma vez te aproximares da minha esposa sozinha outra vez, não enviarei um advogado. Temos um entendimento? Miller abriu a boca, fechou-a e ofereceu um aceno tenso e humilhado. Virou-se e afastou-se rapidamente pela multidão. Soltei um sopro que não sabia que estava a segurar, os meus joelhos a ficarem completamente fracos. Damien apanhou o meu peso, pressionando sem esforço a sua boca na minha têmpora. Vamos para casa, murmurou ele contra a minha pele. 3 dias após a gala, o passado entrou pela porta da frente da nossa penthouse. Eu estava sentada na ilha da cozinha, a rever os planos arquitetônicos para o novo centro comunitário que a holding de Damien supostamente estava a financiar para fins fiscais. Tinha um lápis atrás da orelha e uma caneca de café morno na mão. Chovia forte lá fora, o céu de um roxo magoado e zangado. O elevador privado apitou. Não levantei a cabeça, presumindo que era o chefe de segurança de Damien a entregar o correio diário. Chloe. A voz era nasal, em pânico e dolorosamente familiar. Levantei a cabeça de repente. De pé no foyer, encharcado e a parecer um rato afogado num casaco de cachemira encharcado estava Preston. O lápis escorregou de trás da minha orelha e caiu na bancada de mármore. Durante 10 segundos completos, o único som na penthouse foi a chuva pesada bater contra as janelas do chão ao teto. Preston deu um passo à frente. Parecia terrível. O seu cabelo, normalmente perfeitamente arranjado, estava colado à testa. Não se barbeava há dias, e a arrogante confiança fácil que costumava usar tinha desaparecido completamente. Parecia frenético. "O que estás a fazer aqui?" Perguntei, a minha voz mortalmente calma. Não senti pânico, não senti desilusão. Apenas uma irritação profunda e profunda. "Preciso de te ver", balbuciou Preston, a caminhar para a sala de estar, deixando um rastro de água lamacenta no tapete caro. Subornei o porteiro. "Chloe, eu cometi um erro enorme e horrível." Fiquei sentada. "Tu abandonaste-me no altar, Preston. Não cometeste um erro, fizeste uma escolha." "Entre aspas, eu entrei em pânico", disse ele, passando uma mão pelo cabelo molhado. A pressão, as expectativas, a minha mãe estava a sufocar-me. Mas estou de volta agora. Passei o último mês em Cabo a pensar em nós, a pensar em ti. Podemos consertar isto. Fitei-o.
Era como olhar para um estranho. Durante 2 anos, tinha me convencido de que este homem era o meu futuro. Tinha me contorcido para me encaixar na vida dele, comido a sua comida terrível, sorrido aos seus amigos pretensiosos, ignorado a sua constante necessidade de validação. Agora, vendo-o ali de pé, não sentia absolutamente nada. Consertar o quê? Perguntei friamente. Estou casada, Preston. Preston bufou, um som desesperado e feio. Com o Damien, por favor, sei exatamente o que é isto. Ele forçou-te, não foi para salvar a cara da família. Ele é um monstro, Chloe. Ele é um bandido de fato. Ele manipulou-te. Ele não me manipulou, disse eu, finalmente a levantar-me. Cruzei os braços. Cruzei os braços. Ele ofereceu-me um acordo. E ao contrário de ti, ele apareceu na igreja. A cara de Preston contorceu-se. Estás a defendê-lo. Tens ideia do que ele realmente faz? Das pessoas que ele magoa? Ele não se importa contigo. És apenas um peão para o manter os federais longe das suas costas. Eu amo-te, Chloe. Faz as tuas malas. Podemos ir embora agora mesmo. Eu tenho dinheiro. Podemos ir para a Europa. Tu não tens dinheiro, Preston. Uma voz profunda ecoou do corredor. Tu tens o meu dinheiro. E a partir desta manhã, cortei a tua conta poupança. Preston congelou. Virou-se lentamente, o terror limpando qualquer vestígio de desespero do seu rosto. Damien saiu das sombras do corredor. Estava a usar calças escuras e uma camisa de botões preta, as mangas arregaçadas. Ele não se apressou. Caminhou para a cozinha com o passo lento e deliberado de um homem que detinha todas as cartas. Damien. Preston engasgou-se, dando um passo involuntário para trás. Estás a sujar o tapete da minha esposa, observou Damien friamente. Preston engoliu em seco, a olhar freneticamente entre Damien e eu. Eu só vim falar com ela. Pedir desculpa. Tu pedes desculpa do México, disse Damien, parando a poucos metros do seu irmão mais novo. A diferença física entre eles era espantosa. Preston era macio, construído com pilates e sumo verde. Damien era construído com violência e sobrevivência. Tu não invades a minha casa. Ela era minha primeiro, gritou Preston. Uma súbita e patética explosão de bravura a romper o seu medo. Damien não gritou de volta, apenas inclinou a cabeça. Ela nunca foi tua, Preston. Tu não tinhas a espinha dorsal para segurar. Agora ela é minha e eu não partilho. Chloe, por favor, implorou Preston, virando-se de volta para mim. Diz-lhe que queres ir embora. Ele não te pode manter aqui contra a tua vontade. Olhei para Preston. Olhei para o homem que me tinha abandonado para enfrentar o momento mais humilhante da minha vida sozinho. Depois olhei para Damien, o criminoso, o chefe da máfia, o homem que tinha pago a casa do meu pai, que me tinha defendido da sua mãe tóxica, que me tinha protegido do FBI e que me tinha feito sentir mais segura em um mês do que Preston em 2 anos. Preston, disse eu, calmamente, mantendo o seu olhar patético, eu estou exatamente onde quero estar. Sai. Preston olhou para mim, a boca a abrir e a fechar como um peixe. Parecia quebrado, mas não me importei. Tu magoaste a minha esposa, disse Damien. A sua voz era uma ameaça calma e letal. Sai da minha cidade, Preston. Se te vir perto dela outra vez, não congelarei as tuas contas bancárias. Vou enterrar-te. Preston não disse mais nada. Virou-se e praticamente correu para o elevador. As portas fecharam-se, deixando Damien e eu sozinhos na penthouse silenciosa, a chuva ainda a tamborilar no vidro. Damien olhou para mim. A frieza nos seus olhos desvaneceu-se, substituída por algo inteiramente diferente. Algo não pesado, quente e inegável. Não precisavas de me defender, disse ele suavemente. Eu não estava a defender-te, respondi, o meu coração subitamente a bater um ritmo frenético no meu peito. Eu estava a afirmar um facto. Damien fechou a distância entre nós. Ele não parou até estar mesmo à minha frente. Levantou a mão, a enquadrar o lado do meu rosto, o seu polegar a roçar suavemente na minha maçã do rosto. Um contrato de 5 anos, Chloe, murmurou ele, o seu olhar a descer para os meus lábios. Acho que isso não vai ser suficiente. Não me afastei quando ele disse isso. Não ri como se fosse uma piada. Apenas olhei para cima para ele, a estudar as linhas duras do seu rosto, a cicatriz irregular a cortar-lhe a sobrancelha e a certeza absoluta nos seus olhos escuros e ininterruptos. Durante toda a minha vida adulta, eu tinha estado a tentar diminuir-me.
Tinha limado as minhas bordas ásperas para me encaixar no mundo sanitizado do capital de risco de Preston. Tinha sorrido educadamente enquanto a sua mãe insultava o escalão fiscal da minha família em metáforas veladas. Tinha trocado o meu próprio autorrespeito pela ilusão de segurança financeira. Damian não queria que eu diminuísse. Ele queria me afiar. 5 anos é muito tempo, sussurrei. A minha voz atrair um ligeiro tremor que não consegui suprimir totalmente. Muita coisa pode acontecer. Eu sei exatamente o que vai acontecer, Chloe, respondeu Damien. O seu polegar traçou o meu lábio inferior, enviando uma onda de eletricidade pura diretamente pela minha espinha. Tu vais parar de esperar que a outra peça caia. Tu vais perceber que eu não sou uma solução temporária, e tu vais deixar-me ser o teu marido. Ele não pediu permissão desta vez. Inclinou-se e beijou-me. Não foi como o beijo no altar. Aquilo tinha sido um selo num contrato, uma performance pública concebida para um público perplexo. Este beijo foi privado, pesado e inteiramente consumidor. Tinha sabor a uísque caro e a posse crua e descontrolada. Agarrei as lapelas da sua camisa, puxando-o para mais perto, os meus dedos a cravarem-se no músculo duro do seu peito. As restantes muralhas que tinha construído à volta do meu coração, o cinismo, o medo, o esgotamento total de apenas tentar sobreviver, racharam e cederam completamente. A transição de um acordo comercial para um casamento real não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu em momentos quietos e pouco glamourosos ao longo dos próximos 6 meses. Aconteceu numa terça-feira à noite, quando meu pai ligou a chorar lágrimas de puro alívio porque os seus últimos exames tinham voltado completamente limpos. Damien tinha levado secretamente o melhor oncologista do país e colocado-o numa taxa de retenção permanente e estrondosa, sem nunca me mencionar uma única palavra até o meu pai dar a notícia pelo telefone. Aconteceu durante jantares tarde da noite na Ilha da Cozinha, onde eu esboçava designs gráficos para os seus negócios legítimos enquanto ele revia manifestos de carga. Existimos num silêncio confortável e paralelo. Ele já não escondia o seu mundo negro e complicado de mim, e eu não me afastava dele. E aconteceu com o FBI. O agente Miller tentou mais 2 vezes encurralar-me, uma vez num supermercado e outra vez fora da casa do meu pai. Em ambas as ocasiões, a equipe de segurança de Damien interveio fisicamente antes que Miller pudesse sequer mostrar o seu distintivo. Eventualmente, o grande júri convocou, revisto os registros financeiros imaculados e impenetráveis que Damien tinha passado uma década a construir e recusou-se a indiciar. O caso desmoronou-se. O escrutínio federal desvaneceu-se lentamente para o ruído de fundo da cidade. Tínhamos vencido. Na noite em que a notícia se espalhou de que a investigação tinha sido oficialmente encerrada, encontrei Damien na varanda extensa da penthouse. A cidade estendia-se abaixo de nós, uma grade cintilante de luzes de rua âmbar e carros em movimento. O ar da noite era cortante, mas ele estava lá fora, apenas com uma camisa, a saborear um copo de bourbon e a olhar para o horizonte que ele possuía. Saí a tremer quando o vento frio atingiu os meus braços nus. Damien virou-se imediatamente. Não disse uma palavra. Simplesmente abriu o braço. Entrei no seu lado, envolvendo os braços à volta da sua cintura, enquanto ele puxava o seu pesado casaco sobre os meus ombros, prendendo o seu calor corporal à minha volta. Miller foi oficialmente transferido, disse Damien, a pousar o queixo no topo da minha cabeça. Ele está a ser transferido para um trabalho de secretária em Omaha. O conselho confirmou há 1 hora. Então, murmurei, a olhar para a cidade abaixo. O escudo funcionou. Damien ficou perfeitamente imóvel. O silêncio confortável estendeu-se entre nós, subitamente denso e súbito. Ele afastou-se ligeiramente, o suficiente para olhar para mim. A sua expressão era inteiramente ilegível. Fica aqui mesmo, ordenou ele calmamente. Voltou para da penthouse. Voltou para dentro da penthouse. Fiquei a franzir o sobrolho, a puxar o seu casaco mais apertado contra mim contra o frio. 2 minutos depois, ele regressou. Estava a segurar uma pasta grossa de Manila. Reconhecia instantaneamente. Era a mesma pasta que ele me tinha deslizado pela Ilha da Cozinha na manhã seguinte ao nosso casamento.
Abriu-a e tirou o documento de 20 páginas pesadamente redigido. O acordo pré-nupcial. A estratégia de saída de 5 anos. Damian tirou um isqueiro prateado do bolso. Com um movimento do polegar, uma pequena chama brilhante rompeu na escuridão. Segurou o canto inferior do contrato ao fogo. Damien, o que estás a fazer? Gemi, a dar um passo à frente enquanto o pergaminho grosso pegava fogo, as bordas a enrolarem-se e a ficarem pretas, anulando o contrato. Eu sei, disse ele calmamente, observando as chamas a comerem a densa linguagem jurídica. Ele segurou até o fogo chegar perigosamente perto dos seus dedos. Depois deixou cair a massa em chamas numa pesada cinzeiro de cerâmica na mesa do pátio. Vimo-la transformar-se numa pilha de cinzas cinzentas e inúteis ao vento. Olhou de volta para mim. Não há estratégia de saída, Chloe. Tu não és o meu escudo, tu não és o meu álibi, e certamente não és um aluguer de 5 anos. A minha garganta apertou-se. Então o que sou eu? Damien estendeu as suas mãos ásperas, a enquadrar firmemente o meu rosto. A intensidade absoluta e inflexível nos seus olhos escuros fez a minha respiração engasgar-se no meu peito. Tu és a minha esposa, disse Damien, a sua voz um voto feroz e baixo que se ouvia claramente acima do vento da cidade. Tu és a única coisa boa neste inferno, e eu vou ficar contigo. Sorri um sorriso real, genuíno que chegou aos meus olhos e afastou a última sombra persistente da rapariga humilhada que tinha chorado naquela suíte nupcial. Levantei-me, a traçar a cicatriz irregular na sua testa. Bom, sussurrei, porque eu não vou a lado nenhum, e é assim que um pesadelo humilhante no altar se transformou na maior reviravolta de uma vida. Chloe escolheu a devoção escura e perigosa de um chefe da máfia em vez das promessas covardes de um bilionário da tecnologia. Mas ela fez a escolha certa? Teria tu aceitado o acordo de Damien? Ou teria saído daquela igreja sozinha? Quero ouvir os teus pensamentos. Por isso, deixa um comentário abaixo. Se amaste esta história de romance profunda e crua, clica no botão de gosto, partilha este vídeo com os teus amigos e certifica-te de subscrever o canal para mais contos dramáticos. Vemo-nos na próxima vez.